senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Revista Planeta Água aqui no Estúdio Sigma. Eu, Júlia de Moraes, juntamente com... Odilon Alves. Estamos juntos, mais uma vez, para trazer uma entrevista sensacional. Hoje nós estaremos conversando com uma pessoa que já é bastante conhecida, não só em Anápolis, mas em Goiás, mas que é uma pessoa surpreendente, vocês verão por quê. E é com muito prazer que a gente está com uma profissional que é tão dedicada e apaixonada pelo que faz. A gente vê isso não só no dia a dia dela também, como nas redes, que ela é muito ativa, nas redes sociais. E ela que é especialista em pessoas com deficiência na parte de assessoria e consultoria, consórcio e financiamento, isenção federal e estadual, adaptação de veículos também nessa parte. E ela que tem uma vasta experiência na área de consultoria e assessoria para pessoas com deficiência. É com grande prazer que eu apresento a vocês Pamela Rosa Rezende. Seja muito bem-vinda, Pamela. Muito obrigada. Olá, Pamela. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês também, sou fã. E o pessoal vai pensar que eu sou velha, pelo jeito que você falou. Uma vasta experiência, né? É porque eu comecei cedo, né? Mas em termos não temporal, em termos de amplitude. Qualidade, com né? Que não idade, quantidade. Pamela? Agora eu fiquei com curiosidade. Olha, eu comecei a trabalhar... Bom, eu vou me apresentar então. Eu ia falar um pouco da sua origem. Vou falar. A sua ligação com os carros vem de onde? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na AutoOeste, na Fiat. E aí, desde sempre, eu trabalhei com carro. Eu trabalhei na Fiat, depois na Ford, depois na Toyota. Tem 20 anos isso. 20 anos. Era menor aprendiz, né? Em 3 concessionárias. 3 então. concessionárias. E aí, Concessionárias grandes. grandes. Né, de conceito. Na Fiat eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores. Eu era de atendimento a cliente, entrega técnica, venda de acessório, telefone. Eu brinco que, na época, foi meu primeiro emprego. Eu não sabia passar um fax. E aí... Mas você é do tempo do fax? Claro, gente. É mesmo, tá vendo? Eu tô entregando. E aí, como eu tinha oportunidade, então eu queria abraçar tudo, queria aprender tudo. Então, eu ficava no telefone no meu horário de almoço, eu ajudava a Conceição no Contas a Receber, que eu entrei para isso. Depois eu fui para entrega técnica, onde você tinha que aprender tudo sobre o carro. E depois eu tive a oportunidade de vender acessório e me apaixonei pelas vendas. Aí eu fui para a Ford na época e comecei a vender veículos. E aí, depois eu fui para a Toyota, onde eu era responsável pelo setor de vendas diretas. O Leandro, né, um parceiro. Mas antes disso, você já sabia dessa sua facilidade de vender? Já sabia. Já. A facilidade de vender eu tinha. Com 14 anos eu comecei a vender camisetinha do Esmilinguido. Meu pai não deixava eu trabalhar, obviamente, eu tinha 14 anos. Mas eu amava isso, eu amava negociar. E um pai de uma amiga da escola, ele produzia as camisetas e eu falei, Tati, será que seu pai deixa eu vender? Ela, deixa. Aí eu comecei a vender. Olha, parabéns. Né? Comecei a vender camisetinha com 14 anos. E aí, quando eu entrei na Toyota, o Leandro, eu era responsável pelo setor de vendas diretas. Então, eu atendia o público PCD, produtor rural, frotista e taxista. E já era o Leandro? Já era o Leandro. Uhum. Só que pessoa com deficiência era muito pouco, né? A procura era pequena e a gente não entendia muito. A gente só lançava o processo no sistema e esperava faturar. O que despertou você para essa área do PCD? Lá nas vendas, lá na Toyota? Olha, foi assim... um senhorzinho, ele nasceu com uma má formação congênita, ele morava em Goianésia e ele estava realizando o sonho de comprar um carro no desconto. Pela primeira vez, ele já estava assim, bem no fim da vida mesmo, ele estava doente. Ele nasceu com os pés tortos e nessa época ele já era cadeirante, ele não conseguia nem andar mais. E o processo dele venceu, Odilon. E a família começou, Pamela, você precisa ajudar, a gente não sabe o que fazer. Eu falei, mas eu também não sei o que fazer. Eu lanço o processo no sistema e aguardo o carro faturar.
E aí a família me procurava e falava, Pamela, pelo amor de Deus, ele não pode morrer sem faturar o carro. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa. E aí eu fui para dentro dos órgãos. Na época, a Receita Federal, quem era auditora era a Neucina. Ela me adotou como filha. E ela me ensinou tudo assim que eu precisava saber. E aí eu fui me apaixonando. O Leandro não sabia disso? Não sabia disso. Aí eu fui para a Secretaria da Fazenda. O José Agra também, na época, me ajudou muito, me ensinou muito. E aí eu voltei. Consegui ajudar esse pessoal, essa família, né? Eles não comprou o carro. Compraram o carro, não foi comigo, porque o meu carro demorava mais a faturar e realmente eles queriam realizar o sonho daquele senhor. E foi um desconto razoável? Muito bom, muito bom. Por exemplo, naquela época era 70 mil, de 70 mil eles pagaram 54 mil no carro. Gente. E aí eles compraram o carro com desconto, realizaram o sonho e eu descobri o meu dom. Porque eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter minha própria... Aí deu aquele start. Aí eu falei, gente, isso é um propósito de Deus. Porque eu sempre quis empreender, mas tinha que ter um propósito. Eu já vendia roupa, eu vendia joia, mas ao mesmo tempo... Picolé não, né? Picolé não, não. Aí, nesse momento, eu entendi que era um propósito de Deus. E aí eu falei pro Leandro, eu posso atender aqui? Eu posso atender os clientes para ver se realmente é isso? Aí o Leandro, né? Se não for atrapalhar, você pode. Eu falei, de jeito nenhum, não vai atrapalhar. Eu garanto que vai melhorar. E aí eu comecei a atender, eu fiz uns panfletos, entreguei e tal. E aí... Foi aprendendo mais sobre isso. Fui aprendendo. Odilon, eu falava para os clientes, eu falava, por favor, deixa eu fazer seu processo. A pessoa, não sei o quê, porque, né? Não conhecia, não tinha referência. Eu falava, não... Eu nem cobro, deixa eu só entender qual que é a sua situação para eu fazer o processo, para eu ter experiência. Eu preciso ter experiência, eu preciso aprender na prática. E aí eu fui fazendo e acabou que foi tomando uma proporção e aí eu comecei a atender muito cliente que não iria comprar na Toyota e aquilo ali foi me fazendo mal, né? Que eu falava, gente, eu estou tomando tempo da empresa... Ocupando o espaço da empresa. Ocupando o espaço, né? E aí eu falei, Leandro, chegou a hora de... É só pagar uma comissão pro Leandro. Será que ele ia ficar feliz? Eu acho aí foi a hora que você desligou de concessionária, eu pedi demissão. Né? De concessionária, você se desligou de concessionária. Sim, aí eu pedi demissão. E como a gente sempre fazia feirões, eu nunca me desliguei das concessionárias que eu trabalhei, eu sempre tive amizade com o pessoal. Aí eu montei o escritório em parceria com todas as montadoras. Aí hoje eu tenho parceria com todas. Já na galeria na Portela? Sim, aí o que eu fiz? Eu montei lá na galeria Via Portela, com o Baltazar, um querido, me ajudou muito. Inclusive, quando eu fui montar pela primeira vez, que eu fui lá conhecer o espaço, ele falou, Pamela, não é hora de você montar. Você vai gastar para montar o escritório, você vai gastar com aluguel, estrutura primeiro. Eu falei, gente, olha só, né? Porque a galeria dele, ele iria receber um aluguel a mais. Mas não, querido, se tornou meu cliente, depois eu fiz o processo dele 2 vezes e tudo. E aí eu fui, depois, quando eu estava preparada mesmo, eu fui para a galeria Via Portela e fiquei lá durante 5 anos. E aí... Não se chamava Resoluta nessa época. Era Pamela Rezende. Pamela Rezende. Eu coloquei o meu nome porque, assim, eu falei, todo mundo me conhece. E vamos colocar Pamela mesmo, né? Só que eu já estava sem graça. A pessoa falava assim, como que é o nome da empresa? Pamela Rezende. Era sem graça, eu já estava ficando assim. E as pessoas, como você falava assim, vai lá, fala com a Pamela. Né? No escritório da Pamela. As pessoas só queriam falar comigo. Aí ficava muito pessoal. E eu queria crescer, eu queria atender mais pessoas, eu queria ajudar mais famílias, eu queria atender o interior, eu queria atender a capital. E eu sozinha não conseguiria, né? Então, a gente fez um estudo e a gente trocou o nome. Aí, de Pamela Rezende, foi para Resoluta. E mudou de endereço. E aí o nome Resoluta, por quê? Porque a gente resolve a luta daquele cliente, daquela família, né? Tudo tem um propósito. E aí a gente veio para a Galeria Brasil,
numa sala maior, no espaço onde a gente fica em frente às concessionárias. E a gente ampliou. Agora tem mais Pamelas lá dentro atendendo os clientes. Perfeito. E esse trabalho que vocês fazem aqui é incrível, porque o que eu falo, o que eu trabalho é utilidade pública. Gente, hoje a gente tem tanta opção de comprar o carro com desconto e as pessoas não sabem. O que falta é informação. Qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de deficiência? A gente vai avaliar. Por isso que fala que é uma consultoria e assessoria. Eu faço uma consultoria primeiro. Vamos lá, a pessoa teve um câncer e ela quer comprar o carro com desconto. A gente vai avaliar. Não é porque ela teve o câncer que automaticamente ela enquadra. A gente vai avaliar qual foi o câncer, qual é a sequela, como ela está hoje, né? Mas, por exemplo, autismo. Autismo automaticamente enquadra. Síndrome de Down automaticamente enquadra. Perfeito. Né? Problema de coluna. A gente pensa, quando fala PCD, que é pessoa com deficiência, a gente já imagina um cadeirante, não é? Ou alguém capaz de andar ou de se mover, não é? Uma pessoa muito limitada. E não é assim. Eu tenho clientes lindíssimas, clientes que tiveram câncer de mama. Tem deficiências grandes, pequenas e médias. Claro. Então... E nem toda deficiência é visível, Odilon. Às vezes é deficiência oculta. E a gente consegue fazer o processo. Igual eu te falei, eu tenho cliente que é lindíssima, que teve mutilação do seio por um câncer de mama, colocou um silicone, ela tá linda e maravilhosa e ela enquadra. E qual é o tipo de deficiência que tem mais oportunidade de conseguir esse tipo de financiamento? Ótima pergunta. Olha, a gente tem vários tipos de oportunidades. As principais. Deficiência física. Né? Eu tenho muito caso de acidente de trânsito, que a pessoa teve algum tipo de sequela, cirurgia de coluna, né? Artrose que a pessoa vai entortando a mão, o pé, e às vezes porque ela é uma pessoa determinada e ela faz as atividades básicas, ela acha que ela não enquadra, mas se a gente provar que aquilo ali trouxe uma sequela para o dia a dia dela, a gente consegue fazer o processo. Perfeito, Júlia. Deficiência visual também. Também, por exemplo, tem gente que tem diabetes. E a diabetes faz a pessoa desenvolver alguma neuropatia, enquadra. Cegueira, enquadra. Ou diminuição da visão, né? A diminuição da visão... A visão parcial entra? Parcial. Aí tem que ser a acuidade baixa. Para a gente conseguir visual, tem que ser a acuidade baixa. Tem que ser bem baixa. Monocular está em tramitação, né? A gente não consegue ainda fazer, mas eu creio que está bem pertinho, porque já tem jurisprudência. E eu acho que já a gente consegue administrativamente falando. Perfeito. Pamela, eu queria saber de você, hoje em dia, no cenário que a gente está, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas com PCD em questão de acessibilidade, mobilidade, inclusão, especialmente nesse contexto do transporte e veículos? Nossa, olha, eu vou te falar. É desafiador. Né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é cadeirante. Ela nasceu com uma má formação congênita, ela não tem os membros inferiores. E a gente falou, vamos fazer academia? E bem abaixo do escritório tem uma academia. E a gente foi a pé, mas olha, a calçada não é preparada para um cadeirante. Tem que andar na rua. Tem que andar na rua. As pessoas não respeitam tanto. Estacionamento, vagas para pessoa com deficiência são muito poucas. Em questão de informação também, muitas pessoas não sabem os direitos que elas têm, muitas mesmo. Por isso que eu falo que o trabalho de vocês é incrível e é necessário. Porque as pessoas, elas não sabem que elas podem, que elas devem adquirir. Que tem esse direito, né? Que tem esse direito. Então, assim, por exemplo, eu escuto muito de mãe que tem um filho autista que fala assim, não, o nível dele é 1 de suporte, ele nem parece, assim, ele nem, né, ele não precisa. Então, vamos deixar a oportunidade para outra pessoa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus,
O direito é para todos. Todos. Se nós 3 aqui agora tivéssemos deficiência, nós 3 deveríamos comprar, porque eu comprando eu não tiro o direito dela, nem você comprando tira o meu. Então, o direito é para todos. E a isenção veicular é necessária porque a pessoa que tem deficiência, a rotina dela é muito mais pesada que a nossa. Normalmente tem terapia, normalmente tem consulta médica mais frequente. Então, um carro melhor é necessário, nem é luxo, nem é nada. É necessidade. Né? Então, eu falo que... E o desconto vale muito a pena. O desconto vale muito, muito, muito a pena. Você compra um carro, graças a Deus, agora é hora mesmo de fazer, porque o teto aumentou. Para 120 mil, né? 120 mil, a gente tem todas as isenções, tem IPI, ICMS, IPVA. Nós temos IPI, a isenção total, ICMS parcial e IPVA parcial. Mas ainda assim, gente, vale a pena demais. IPI foi para 300 mil. IPI para 200. Eu vi uma notícia hoje para 300. Não. 300 mil. E é uma lei de 95. Sim. E que vai vencer em 2026. Sim. Como é que vai ficar essa situação? Olha, normalmente é renovado. Normalmente... Vai depender muito do atual governo vai e do atual Congresso. Né? Do atual governo, porque realmente para o governo... a gente olha assim, eles não olham com tanto bom olho, porque eles deixam de arrecadar bilhões. Exatamente. Então, por que o povo fala assim... As próprias empresas e montadoras também, mas elas não têm esse prejuízo, né? Não, as montadoras, pelo contrário, elas vendem fazem pelo questão. preço normal. Quem está deixando de ganhar é o governo. Na hora de faturar o carro, eles isentam os impostos e a concessionária ganha. Claro que ela ganha menos, por quê? Quando ela compra um carro para o salão de vendas, ela vende o valor que ela quer. O desconto é em cima dos impostos. Em cima dos impostos. Então, para a montadora é muito bem-vindo, porque é mais um cliente fazendo revisão. Mais um veículo na praça. Mais um veículo na praça, mais um seguro, mais acessório. Então, assim, é mais uma oportunidade. A montadora gosta do PCD e tem crescido muito, porque... Tem uma entidade já do PCD trabalhando em cima desse projeto que poderá ser prorrogado ou não em 2026? Tem, só que eu costumo dizer assim, que o público PCD ele deveria realmente ter, né, assim, representantes mais ativos, que realmente... briga pelo aumento de teto, é uma classe mais que deveria se unir mais. Uma possível estrada para a política da Pamela Rezende? Não, nem pensar, de jeito nenhum. Dizem que a gente não pode falar nunca para não atrair, né? Nem para votar? Para votar, eu sou ativíssima. Temos que ter bons representantes. A gente tem muita gente bacana, mas eu acho que tem que ter pessoa realmente com deficiência, que sabe a realidade, né? Entendi. Que entende a realidade, que vai lá e fala com propriedade o que deveria ser feito, o que deveria acontecer na prática. Seria um legítimo representante da categoria. Legítimo, gente. Tem que ter pessoas qualificadas. Olha, a gente tem em Silvânia, aqui, nossa cidade vizinha, o Washington, que é uma pessoa que nasceu com uma má formação, ele é com uma deficiência, né? Ele é cadeirante. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida. Ele é super atuante. Já é o 2º mandato dele. Ele foi o mais bem votado na Câmara. Então, assim, eu apoio isso. Eu apoio pessoas com deficiência entrarem na política, né, brigarem, lutarem mesmo pela melhoria que tem que ser contínua, né? Né? A gente consegue os direitos com tanta luta e esse já é um direito adquirido, por que não? Sabe? Quando eu vejo, você falou de 95, quando eu vejo uma pessoa com uma idade mais avançada que nunca comprou o carro com desconto, meu coração dói. Sabe? Quando eu vejo uma pessoa que tem carro. Você sabia que o carro seminovo a gente consegue isentar o IPVA? Que você visualiza e sabe que ela tem o direito e não usufruiu. E não usufruiu, por quê? Aí eu entendo também, às vezes a pessoa nunca quis comprar porque a burocracia. Então, por isso que a gente está aqui. Mas uma boa parte é por falta de conhecimento de causa, né? A grande maioria. A pessoa pensa que ela tem que comprar à vista, a pessoa pensa que tem que ter CNH.
Não, gente, a pessoa pensa que por ser menor não pode comprar. Perfeito. Então, Júlia? assim, é muito assunto, Muito é assunto. muita informação. E falando para quem está nos assistindo, quem não conhece ainda o Instagram da Resoluta, para estar acompanhando lá, que tem muito conteúdo. Você que também não sabia sobre esse assunto, para estar se informando mais, que aqui é limitado. Se a gente for conversar sobre tudo, gente, vai dar horas e horas. E também falar para você que está assistindo, curtir, se você não curtiu ainda, comentar, que é uma ponte direta para a gente estar mantendo o nosso contato. Também em se inscrever para os próximos episódios e ativar o sininho, né, para estar recebendo a notificação quando for postado. E também a gente deixar aqui... Você gosta de café, Pamela? Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta? Com açúcar ou sem açúcar? Ai, eu gosto com açúcar. Essa pergunta eu faço e às vezes é muito polêmica. Aham. Dizem que quem sabe beber café não pode pôr açúcar, né? Pode pôr açúcar, para sentir o gosto. Dizem. Eu já não concordo com isso. Pois é, eu gosto de café com açúcar e um pãozinho de queijo, bem quentinho. Gente, e esse aqui, Pamela, você também que não conhece ainda, é o Café Sálvio, que é o nosso patrocinador. Cafezinho, ó, com açúcar ou sem açúcar, fica maravilhoso. E, Pamela, deixa eu te perguntar, para quem não sabe também, a atuação da Resoluta, além da consultoria, além da assessoria, acompanha até a entrega do veículo, a pessoa tem esse acompanhamento até o final? Ótima pergunta. Hoje mesmo a gente estava em reunião falando sobre isso. O nosso diferencial justamente é esse. Porque a gente não faz só um processo e entrega. Olha, Odilon, vai lá comprar seu carro. Não. Odilon, que carro que você tem hoje? A gente faz uma consultoria mesmo, né? Como eu trabalhei em concessionária, a gente tem abertura em todas, conhece, tem essa expertise. Então, eu vou estudar. Qual é o seu caso? O que você precisa? Você precisa de um carro mais econômico? Então, temos esse. Mais espaçoso. Precisa de porta-malas para colocar uma cadeira de rodas? Então, a gente tem esse. E hoje a gente tem muita opção de carro bom. Então, assim, o nosso diferencial é que a gente faz realmente uma consultoria. A gente acompanha o cliente até dar certo, até ele pegar o carro. Quando eu consigo, eu vou até a entrega técnica, acompanho esse momento de conquista. Porque, assim, o brasileiro é apaixonado em carro zero, não é? Quem imagina. Não é só brasileiro, não. Pois é, né? O Odilon ganhou um carro maravilhoso, né? Quem não gosta? E imagina você comprar um carro sem pagar imposto, aquele valor altíssimo, e sem pagar IPVA, que é o mais incrível. Quem paga IPVA? Quem recebe o boleto ali do IPVA e fala, ai, graças a Deus, eu vou pagar ali R$4.000. Que felicidade! Nossa, ó, vai lá, fala, vou pagar com Pix agora, de tão feliz. Ninguém, né? Ninguém. Agora, você pegar o seu boleto de PVA e ver que lá tá isento, você só vai pagar proporcional. Não zera, não. Hoje não. Zera até R$70.000, mas a gente não tem carro. Apesar dos 120, que aumentou o valor do carro, o IPVA não acompanhou isso. Não acompanhou. Não acompanhou. Mas graças a Deus que subiu para 120, porque estava travado em 70, gente. Não tinha nenhuma opção. O escritório estava às moscas, né? Nossa, e o que a gente teve... Não, também não exagera, né? Pelo amor de Deus. Vamos exagerar de... Enquanto... Tanto, né? Não, mas pior que Mas tava. você tinha uns pega-moscas lá, não tinha? Tinha, gente, tinha. Eu tive que comprar raquete. O que acontece? Enquanto a gente não tinha um teto bacana, a gente começou a trabalhar isso, informação. Vamos fazer parceria. As pessoas precisam entender, porque na hora que sair o teto mais alto, a gente vai ter cliente. Exatamente. Né? Então, o que eu falo? Depois desse aumento do teto, gente, olha, você já imaginou se comprar um Fastback, que é o lançamento da Fiat, porta-malas 600 litros, ele seria assim, 135 mil. Ele teve que tirar alguns acessórios, apesar que ele é muito completo, mas ele teve que baixar o preço da montadora para enquadrar em 120. 120. Você vai pagar 101 mil num carro, que na concessionária você pagaria 135. Aí você tem Kicks, você tem o Corolla Cross, ele enquadra, o Yaris, a Tracker. Gente, tem muito carro bom. Imagina se comprar SUV. E o desconto é o mesmo para todos, 30%? Ou é Não. proporcional a cada situação?
Não. Na verdade, assim, a deficiência, por exemplo, eu enquadrei como pessoa com deficiência. Essa é uma ótima pergunta também. Todo mundo que enquadra como deficiente tem o mesmo desconto. Perfeito. Tá? Então, enquadrou como deficiente, o desconto é o mesmo. Que eu tenho cegueira, que você fez uma cirurgia na coluna, ela é cadeirante, todo mundo é o mesmo desconto. Só que varia, por exemplo, cada carro é uma alíquota, depende de onde ele é faturado, depende da montadora, né? Então, o que é inserido naquele veículo é o que a gente vai retirar. É o produto quem determina isso, né? Exatamente, é o produto. Então, a gente tem carro que só o IPI dele é 17%. E a gente tem carro que IPI e ICMS é na casa de 20, 22%. Então, varia. Mas a gente tem muito carro bom. E tem uma tabela de carros ou então pode ser o que a pessoa quiser? Não. Aí a montadora que vai falar. Eu tenho, por exemplo, a Volks tem o Nivus, né? A Toyota tem o Yaris, que entra com todas. A Chevrolet tem a Tracker. A Fiat tem o Pulse, tem o Fastback. A Nissan tem o Kicks. Então, cada montadora tem os carros que enquadram. Entendi. Por exemplo, picape nenhuma entra. Mas tem muita opção. Qual desses você recomenda para qualquer um pretendente que tenha deficiência física como o top que ele deveria comprar? Olha, na verdade é o que eu te falei, assim, a gente vai fazer uma consultoria. O que é top para mim não é top para você. Ela não pode, por favor. Gente, eu tenho que ser imparcial, pelo amor de Deus. Mas assim, de verdade, eu falo a opinião sincera. Eu vou entender você. Adianta eu te indicar um carro grande, com porta-malas grande, se a sua garagem é pequena, se você vai viajar muito, se seu filho precisa fazer tratamento no SARA, se você quer economia, aí eu tenho que te indicar um Argo, por exemplo. Os elétricos já entram nessa? Não. Ainda não? Não, ainda não, mas daqui a uns dias a gente só vai ter carro elétrico, né? É o caminho, né? É o caminho. Você... Pamela, eu sei que você tem uma grande... Não, peraí, deixa eu reformular. Tem muitas histórias inspiradoras e de pessoas que você já atendeu. Mas tem alguma ali específica que, de certa forma, toca seu coração? Que ficou marcado para compartilhar são com várias. São várias. Lembra uma? Ai, gente, tem muitas mesmo. Eu choro todo dia, de verdade. Tem muita história linda. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando, o dia inteiro. A primeira já foi uma delas, né? Lá na Toyota. A primeira foi uma delas, mas tem uma assim que eu acho muito linda mesmo. A gente fez o primeiro processo de uma senhorinha que ela estava com Alzheimer. E eu fico até arrepiada, olha. No dia que a gente fez a entrega, ela estava fazendo 50 anos de casamento. Então, a gente fez uma festa na Renault. Eu também arrepiei, eu também. Sim, e foi lindo. Isso é contagioso. E quando a gente foi, ela chegou, a gente comprou flores. E aí, quando ela entrou, a gente colocou a música do Roberto Carlos, aquela Eu Tenho Tanto Pra Te Falar, sabe? O marido, todo mundo, a filha, todo mundo emocionado, todo mundo chorando. E ela... assim, ela tinha picos de lucidez. Nesse momento, ela estava vendo tudo que estava acontecendo. Olha. Ela lembrava da filha dela, ela lembrava do esposo, ela olhava o carro e ela achou a coisa mais linda, entendeu? Ela aproveitou o carro durante um tempo, hoje ela já morreu. Mas, assim, foi muito lindo. Mas eu tenho muita história. Eu posso contar só mais uma? Pode. Com certeza. A gente fez o processo, eu conheci... a Veridiane, que é a mãe do Gustavo. O Gustavo, ele nasceu com uma doença, ele nasceu com deficiência e algumas doenças. Então, o Gustavo, ele vive com respirador, ele não sai de casa, né? Porque é bem desafiador tirá-lo de casa. Só que nesse dia, eu pedi a Veridiane para trazer o Gustavo para pegar o carro. Só que ela estava muito incomodada, porque é um risco. Tirá-lo de casa é um risco. Aí a gente falou, não, vamos levar o carro para ela de surpresa. E a gente levou o carro no guincho. Eu fico até emocionada. E aí a gente fez uma festa. O Gustavinho, ela colocou ele na cadeira
E ela foi lá fora com ele, naquela emoção, porque assim, se ele tiver qualquer situação, ela tem que correr com ele. E o carro dela era muito velho. Então, ela precisava de um carro melhor, que se caso acontecer alguma coisa, ela coloca ele, ela tem espaço no porta-malas para colocar o oxigênio dele, para colocar cadeira, e corre com ele. Então, assim, foi muito emocionante mesmo, ver, assim, aquela emoção dela de receber o carro para ele e ele participar. Então, assim, todo mundo também chorou. É muito, muito lindo a gente participar disso, porque é uma conquista, né? Assim, imagina. E é necessário. Imagina ela precisar de um carro e não ter. Hoje ela tem um carro que, se Deus o livre acontecer alguma coisa, ela vai correr com ele. Emocionante. Eu né? emocionei. Nossa. Deixasse, gente, eu queria saber vários. Eu acho tão lindo o seu trabalho, Pama. Gente, é De muito verdade. lindo, de verdade. Eu Acho que agradeço a pode Deus. escrever um livro mais na frente. Eu quero escrever. Olha. Eu já tenho aqui, ó, um grupo escrito Livros Pamela, porque tem tanta história. Eu já tenho aqui tudo separadinho. Todas as histórias, assim, que eu quero ser coautora, né? Na verdade, eu não vou ser autora. Eu vou dar oportunidade para as pessoas contarem as histórias delas. Ótimo, muito bom. Trabalho bom também. Então, assim, é muito lindo, Quem é sabe se maravilhoso. transforma numa série da Netflix. Olha, tá vendo? Ó, nunca assim tinha que pensado. começa, É assim que começa. Próxima. Eu queria perguntar pra Pamela também sobre esse evento que você tá fazendo. Já teve aqui na cidade de Anápolis? Alguns eventos, vários Deles, mas o do diferenciados. momento agora. Como é que surgiu essa ideia? Né? Dos eventos. Foi assim, eu participando da vida da pessoa, porque assim, quando a pessoa vai lá fazer o processo, eu pergunto, me conta um pouquinho da sua história. E aí eu percebi que as pessoas, elas precisavam de algo mais, não só do processo em si. O processo é algo que ela soube e vai acontecer de qualquer maneira. Aí eu comecei a fazer uns projetos paralelos. A gente fez a corrida, né, que foi um evento assim lindíssimo, onde a gente sentia a presença de Deus em cada detalhe, em cada lugar. O que foi esse evento? Foi uma corrida inclusiva para toda a família. Como que aconteceu isso? A gente foi para o cartódromo de Anápolis e a gente fez a corrida Kids primeiro, corrida Kids não, a corrida infantil, né? Onde tinham pessoas com autismo, síndrome de Down, nanismo, paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia, tinha todo tipo de deficiência. Tinha até cadeirante correndo, não tinha? Tinha uma menina que os médicos falaram que ela nunca ia andar, e ela correu. E ela corria com o andadorzinho dela e o povo gritando. Você entende tanto que eu choro? Entendi. E o povo gritando e falando, vai Lavínia, vai Lavínia. E ela foi até a linha de chegada para receber a medalha dela. Lá não era uma competição, todo mundo ganhava medalha, todo mundo era conquista, todo mundo ali era vencedor. Depois foi a corrida dos adultos. Aí tinha cadeirante, tinha todo tipo de deficiência também. Tinha um atleta que ele é cego, tinha um Carlos, esse eu fiquei muito emocionada, porque ele teve um AVC aos 30 anos de idade, ele tinha chegado do trabalho dele e ele ficou por um tempo em estado vegetativo. Pela medicina, ele não voltaria, mas ele é muito determinado, ele voltou, né? E ele falou, quando eu convidei, ele falou, Pamela, eu vou correr na minha cadeira elétrica, sozinho. Falei, gente, ele é imparável, né? E ele foi. O fisioterapeuta dele foi para dar um suporte, mas ele correu sozinho na corrida. O Alex Filho também, ele tem paralisia cerebral e ele correu durante um tempo trecho, ali, né? um trecho. Então, assim, foi muito lindo, a gente chorava muito. E tinha atleta profissional que foi para correr e chorou o tempo todo. Falou, gente, eu nunca participei de uma corrida tão linda. Porque ali ninguém ia ganhar troféu, ninguém ia ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar. Todo mundo ganhou medalha. Todo mundo ganhou medalha de participação. Então, foi muito lindo. Esse foi um evento, né?
Mas tem mais eventos, Tem muitos eventos. Aí eu comecei a fazer o PC Drive, que é um evento para pessoa com deficiência e familiares, onde todos os carros que enquadram estão ali no mesmo lugar, para que você conheça no mesmo lugar todos os carros. Porque o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? É saúde, é muita coisa. Mas o tempo a gente tá difícil. Então, você ir num lugar que você possa conhecer todos os carros e já escolher qual que se encaixa melhor na sua realidade, é maravilhoso. Foi uma logística para driblar o tempo, né? Sim. E aí a gente fez a primeira versão em Anápolis, aí agora a gente fez em Pirenópolis, em parceria com a prefeitura. Foi lindo, ao lado da igreja matriz, ali no apoio largo. da prefeitura lá? Nossa, todo apoio, foi incrível. Foi um sonho realizado, porque fazer um evento no Centro Histórico de Pirenópolis, para mim, foi uma realização de um sonho. E ficou bonito ali ao lado da igreja, Ficou né? lindo, foi maravilhoso, assim, a energia daquele lugar é diferente, né? Vai ter mais? Vai, logo, porque... Por isso que, fiquem atentos nas cansativo. redes sociais. Sim, aí a gente vai fazer outro agora aqui em Anápolis. Olha, Não, e não é só nas redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Pâmela, pode acompanhar também através da revista Planeta Água, que dá um apoio há algum tempo, né, Pâmela? Nós estamos juntos. Sim, desde a Toyota. Desde a Toyota, a revista, o site, também tem informações sobre a Resoluta. Sim, a gente já foi capa da revista, né? Exatamente. Né? Foi maravilhoso. Todo mundo, Pâmela, capa da revista. Falei, gente, é um amor. Na do fase que Edmundo. você estava na Portela, né? Sim, eu ainda estava lá. Precisamos novamente, né, Edmundo? Né? Mas eu agradeço muito o carinho, né? Assim, as pessoas realmente acreditam muito no nosso trabalho, e é isso, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ir caminhando junto. E eu falo, você fala, ela fala, assim, muito mais gente tem acesso à informação. Eu falo assim, porque até a gente que trabalha com isso, às vezes é meio que ignorante com algumas coisas, né? Uma vez eu falei, há um tempo atrás, quando começou a surgir diagnóstico de autismo, eu atendi uma cliente que o filho dela foi diagnosticado com autismo. E ele tão lindo, o Gabriel, ela me autoriza a falar. E aí eu falei para ela, meu Deus, ele é lindo, ele nem parece. Ela não falou nada e tal. Aí depois você foi refletir, né? Não, eu não. Para mim aquilo ali era um elogio, né? E aí um dia eu fui numa reunião de mães e ela estava lá e ela falou, gente, pelo amor de Deus, nunca falem que nem parece. Que não tem cara. Autismo não tem cara. Né? Autismo Aí não tem você cara. aprendeu. E eu aprendi. E onde eu vou, eu falo isso, porque às vezes a pessoa fala sem maldade. Eu não falei com maldade de jeito nenhum. E nem falei assim, eu queria Você agradar. fala com falar, alegria, gente, que né? lindo. Sim. E não pode, a gente não pode falar isso, porque autismo não tem cara, imagina. Você não tem um rótulo, Não né? tem um rótulo. Então, Pâmela, eu queria perguntar para você também como você enxerga o futuro da acessibilidade. Inclusão para as pessoas aqui, né, com deficiência, também no Brasil. A respeito da mobilidade dos transportes, quais são as suas esperanças em questão a esse assunto? Ótima pergunta. Eu acho que a gente já evoluiu. Pouquinho, mas evoluiu. Só da gente estar aqui hoje, sentado, num programa dessa magnitude, só para falar de pessoa com deficiência, só para falar disso, já é um avanço, né? Mas eu acho que eu vejo, assim, um mundo a curto prazo muito mais acessível, estruturado, com projetos que na prática funcionam. Não adianta a gente ter o projeto e ele na prática ser leis, né? As leis serem cumpridas e leis que realmente beneficiem. Não adianta proibir o estacionamento para quem não é deficiente e essa pessoa ir lá e estacionar o veículo, né? Falta educação. Conscientização, gente, pelo amor de Deus. Mas eu falo, até falta de informação. Às vezes a pessoa para ali e fala assim, não, só um minutinho. Só que ela não imagina o transtorno que ela causa de parar um minutinho na vaga de uma pessoa com deficiência. Só no dia que ela tiver uma pessoa na família com problema. Exatamente, só no dia que ela viver na pele. Ou então no dia que ela ter a oportunidade de ver ali, assistir, vivenciar. né? Ó,
no dia da corrida, a gente teve uma parceria com a PAI, e a PAI montou um circuito onde a gente tinha a oportunidade de ter a vivência de uma pessoa com cegueira total. Então, a gente tinha que fazer o percurso todo com uma venda nos olhos e fazer o percurso todo para ver como é difícil, meu Deus, como é desafiador. Você tem que respeitar muito uma pessoa cega. E também um cadeirante. A gente tinha que sentar na cadeira de rodas e fazer o percurso e conseguir fazer todo ele ali de cadeira. É desafiador. Então, assim, eu espero muito que a gente tenha uma cidade mais acessível, né? Um país mais acessível, com pessoas que entendam, né, o próximo, que procurem mais. Eu falo assim, gente, quantas pessoas com deficiência você conhece? Quando você vai fazer evento, festa, quantas pessoas com deficiência você convida? Né? Então, assim, a gente mesmo começar a olhar com mais amor, com mais empatia, né? Você tem uma noção ou alguma estatística do IBGE sobre o número de deficientes hoje no país? No Brasil, 16 milhões e meio, 16,5. Hoje eu até olhei. É a população de vários países, né? Sim, imagina, 16 milhões e meio. Foi feita uma pesquisa e está aumentando cada vez mais. Pode perceber, diagnóstico está aumentando, AVC está aumentando. Acidente de trânsito, gente, é absurdo. O número de acidente de trânsito é absurdo, é absurdo. Eu falo que no Brasil não deveria comercializar moto. Você fica muito exposto. Né? Meu Deus do céu, porque moto, a pessoa sempre fica sequelada. Sempre. Não é sequela pequena, não. Não é. Não. Alzheimer tem aumentado muito, Parkinson tem aumentado muito, diabetes tem aumentado muito. Então, assim, tudo isso deixa sequelas, então o número de pessoas com deficiência vai aumentando. Daí esse número de 16 milhões e meio, né? E daí que vem o trabalho da Pamela também. Sim. Que muita gente desses 16 milhões e meio não tem esse conhecimento do direito. Não. E aí eu comecei a trabalhar também com o preventivo, que é o seguro de vida. Por quê? Quase que 100% das pessoas que se tornaram deficientes, que vieram até mim para fazer o processo, não tinham seguro de vida e não tem. Eu até tive que dar um tempinho, porque estava me fazendo mal. Eu sentar com a pessoa, apresentar aquilo ali, e a pessoa falar, não é para mim, não preciso. Mas assim, o seguro de vida, ele não é para a morte, ele é para a vida. Então, vamos supor, esse cliente, esse cliente que correu com a cadeira elétrica, ele não tinha seguro de vida. Se ele tivesse, ele teria recebido R$1 milhão. E ele teria tido um tratamento maravilhoso, ele teria tido a melhor reabilitação. AVC, né? AVC, com 30 anos de idade. Sim, ele nunca tinha gripado. Super saudável. Então, assim, se ele tivesse feito o planejamento financeiro para terceirização de risco, ele teria recebido R$1 milhão. E ele teve que fazer vaquinha para comprar a cadeira. A mãe dele teve que vender imóvel para cuidar dele. Entende? Então, ele não precisaria de nada disso. Se você tem diagnóstico de um câncer, que você tem que fazer cirurgia, você recebe. Tem diagnóstico de Alzheimer? Recebe. Tem diagnóstico de Parkinson? Recebe. Tem amputação de membro? Recebe. Em vida. Então, assim, essa é uma parte assim, que eu gosto muito de falar, porque o brasileiro ele não gosta de planejar. No Japão, 98% da população tem um planejamento financeiro. Europa, Estados Unidos, aqui não tem essa cultura, né? De seguro. Sim, Estados Unidos 90%. No Japão, quando o menino faz 18 anos, o pai dele dá de presente, depois ele vai pagando. Aqui é um carro, né? Então, assim, quando você vai falar sobre isso... Bate o carro na esquina, fica com sequela e não tem direito. Sim. E aí desestrutura toda a família. Toda a família. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Seguro de vida é para todos, é importante. Nem que você faça um planejamento menor, mas faça. Não deixa para... É como o seguro de carro também, né?
Aí o brasileiro faz. Aí você não precisa falar. Mas nem todos. Mas eu vou te Ainda falar não é que, uma cultura geral, Mas é mais né? normal que um seguro de vida. ó, seguro de veículo é muito mais comum do que um seguro de vida. Muito de mais vida comum. não. A pessoa tem Se você medo de oferecer perder os o bem dois, dela. a pessoa opta pelo de veículo. Com certeza. Pelo de veículo. Aí você ficou só nos eventos, só no seguro de vida, só na Resoluta, ou está mexendo com algum outro produto, lançando algum outro produto? Gente, olha só, já não era só, né? Que eu sou mãe de 2. Aí, Resoluta, consórcio, a gente também... Porque, assim, quando a pessoa compra um veículo, ela obrigatoriamente tem que ficar com esse veículo 3 anos ou 4 anos. Então, aí a gente fala, já faz um consórcio para daqui 3 anos... você poder comprar ter um valor, né, de compra, um poder de compra maior. Então, vamos fazer um consórcio que daqui a 3 ou 4 anos você vende seu carro, já pega o consórcio, já pega um carro melhor. Então, a gente cadastrou no Itaú e na Rodobens, que são as melhores administradoras. Eu gosto de deitar e dormir, né? E aí, como a gente trabalha com criança, com autismo, e eu tenho 2 filhos, eu comecei a fazer jogos interativos. Hoje a gente tem uma linha de jogos também. E aí, eu trouxe até ó. A gente estava aqui brincando antes, né? Desestressando. Esse daqui, ele chama-se Estiling Ball. O que é? A gente tem que jogar a bola lá no campo do adversário. É muito legal, gente. Esse aqui, né? Como é que Ele chama? trabalha... Qual é o nome? Estiling Ball. Estiling Ball. Que ele joga a bolinha por aqui, né? Sim, tem um buraquinho aqui no tem meio. ali, ó. Então, ele trabalha concentração, coordenação motora, tira os meninos do celular, que eu acho que é o mais importante. E quando o pessoal vai lá na Resoluta, eu falo, às vezes o pai tá sentado ali na poltrona e o filho tá ali mexendo no celular. Eu falei, desculpa, aqui não pode mexer no celular. Aí a pessoa fala, oi? Eu falo, não, aqui vocês vão brincar juntos. Mas eles brincam sem apostar? Sem apostar aqui. Eu teria que apostar. Quem ganhar vai ter 30 minutos de celular livre. Nossa, Ixi, mas mas- a gente quer tirar o celular? Não, mas para poder motivar para o brinquedo. Mas aí é boa ideia, né? Mas aí ganhar várias vezes, né? Ganhar 10 vezes, você fica meia hora no Exatamente, celular. olha isso, olha isso. Não, e eu vou te falar, de verdade, os meninos amam. Porque a gente reclama que os filhos querem ficar só no celular, mas o que a gente faz com eles? O que você oferece? Porque na minha época, na sua época, não sei na sua, mas a gente brincava na rua, não é? A gente brincava, andava de bicicleta. Hoje em dia... E não tinha seguro. Não, estava errado já, né? Mas assim, hoje a gente... Eu falo assim, são meninos de apartamento. O pessoal fala que é de granja. De granja, que eu morro de dó. Eu falo, eu fico com dó dos meninos, porque a gente trabalha muito, cada vez mais, e eles vão ficando ali, jogados para a tela. A gente Então, vê- a ideia desse brinquedo, desse jogo, que não é assim um brinquedo, é um jogo mesmo, é interação, concentração, foco, porque você tem que ter foco, senão você não consegue passar a bola lá pro adversário. Disputa salutar, né? Sim, aquela bacana, né? Que é legal, você vai... É muito dinâmico e você vai... Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas qual é a sensação, Pamela, de fazer tanto por tantas pessoas como você faz, de ajudar tantas pessoas? Qual é a sua sensação? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é mais assim... Eu sou mais ajudada do que eu ajudo. De participar disso, assim, só da gente lembrar de 3 histórias aqui, todo mundo chorou, né? Então, assim, imagina no dia a dia. Eu falo, nossa, Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso por ter me colocado naquele lugar. Eu me sinto escolhida. Eu amo muito, amo de verdade. É desafiador, né? Porque teve época que eu tive que fazer terapia mesmo, porque estava me fazendo mal. Eu ia embora para cá. Até hoje, tem horas assim que eu sento num lugar, a pessoa, não, pelo amor de Deus, Pamela. Eu falo, pelo amor de Deus, cuidado, aconteceu isso e isso com a minha cliente. Sério, eu falo, pelo amor de Deus, nossa, sabe, assim, sempre uma história com alguma situação normal. Eu falo, não, calma, peraí, ai meu Deus do céu. Então eu tive que fazer terapia, mas assim, eu me sinto escolhida, eu amo muito participar. E eu participo da parte boa, eu participo da conquista, né? Muito bom.
E a partir dali eu sigo com as pessoas. E quanto mais você agradece, mais você realiza, não é, Pamela? Sim, olha, a gente fez um evento com mulheres que tiveram câncer. Gente do céu, tinha uma mulher lá que a história dela, eu olhei para ela e falei, gente, eu não sei, se eu tivesse no seu lugar, eu não estaria aqui. E linda, maravilhosa, perfeita. Dá para contar? Dá. Olha só, ela perdeu a mãe com câncer, o pai não quis cuidar dela, ela ficou com o irmão, e eles tinham ali, sei lá, 14 anos, ela casou, teve um filho, o filho dela morreu, o filho dela caiu da cadeira, normal, um tombo, bateu a cabeça, morreu, e aí ela teve câncer de mama e agora o câncer dela voltou. E ela foi no evento com a gente, a coisa mais linda, um sorriso lindo. Aí eu levei essas meninas para Pirenópolis, a gente escolheu 10 mulheres. E a gente foi para lá, a gente foi recebido no restaurante Encontro Marcado, eles fizeram um banquete pra gente. E a gente almoçou e tinha música ao vivo, que o esposo de uma das meninas foi cantar pra gente. E depois a gente teve um momento ali de troca de experiência, cada história mais inspiradora que a outra. E aí depois a gente foi voar de balão. Imagina, que dia incrível, que maravilhoso, que perfeito. Como que eu não vou me sentir a pessoa mais grata, né? Grata de poder proporcionar isso para elas, mas para mim também, porque eu ganho. E eu gosto sempre de levar minha família para eles virem isso. Né? Meus filhos, eles cresceram com pessoas com deficiência. Então, assim, um dia eu estava com um cliente bem limitado mesmo. E eu tô lá conversando com a mãe, dando atenção para a criança. E o meu filho aqui, mãe, Breno, calma, ele é especial. Ele falou, mas eu também sou especial. Ou seja, na cabeça dele, ele não viu nenhuma diferença do menino que estava ali na cadeira limitado com ele. Não, mas eu também sou especial, ele eu sou. Então é isso, é maravilhoso. Parabéns, Pamela. Eu que agradeço. Parabéns, um trabalho muito. Parabéns vocês também, porque se não fosse vocês, a gente não consegue chegar em tanta gente, né? Não consegue informar. Então, eu não paro, assim. Minha cabeça não para. Vamos. É a primeira vez, mas haverá outras vezes que a gente vai continuar falando. É porque o assunto é muito extenso. Tem extenso. Muita coisa para falar. A gente pode falar assim, só de deficiência física. Só de, por exemplo, a pessoa usa fístula de hemodiálise. Se ela usa fístula, ela já enquadra. Tem uma lista de 15 doenças que, se a pessoa for aposentada e ela tiver tido aquela doença, a gente pode isentar imposto de renda. Perfeito. E tem gente que paga imposto de renda e... Vamos marcar o POD 2. Né? Não, mas o pouquinho que a gente conversou aqui, acredito que para quem não sabia sobre o assunto, foi ótimo para informar. Bom. Quem quiser buscar mais... Exatamente. A Pamela também é uma pessoa muito querida e muito assim, como eu posso dizer? Ela é uma pessoa que vai te escutar. Então, assim, se você tem dúvidas, se você tem a condição de deficiência e quer saber mais sobre o assunto, vá até a Pamela, converse com ela. A equipe dela, né? São várias Pamelas lá na Resoluta. Então, Pamela, a gente agradece muito por aceitar esse convite, que é muito especial para nós. Eu e meu pai, a gente escolhe as pessoas, né, para estar entrevistando aqui. Eu falei, pai, a Pamela tem que ir. Porque é uma representação feminina também na nossa sociedade. E sobre uma questão tão importante, né? Então, assim, muito obrigada pelo aceite, né, do convite, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para nós também. Eu que agradeço. Eu falo muito, né? Nem deixei vocês falarem. Não, mas aqui é... Nós falamos muito também. Mas, assim, eu fico muito feliz pelo convite mesmo. Eu tenho um carinho muito especial por vocês, pelo seu pai. E o trabalho de vocês é necessário. É necessário, é importante, tem crescido muito. Eu fico muito feliz de verdade. Eu quero que vocês cresçam cada vez mais. E eu estou à disposição. Sempre, isso é utilidade pública. Né? Sempre que vocês quiserem, eu estava em outra cidade, eu vim correndo, porque eu falei, não, vamos, é importante, e vamos juntos. Conte comigo sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a você, Pamela, pela presença, agradecer a Júlia. Sim, gente, que comunicadora nata. Comunicado
de uma forma Começou. bastante agradável, surpreendente. Agradecer aos meus 5 filhos, de Jean, de Jane, o Aurélio, a Sofia, que não está aqui, e a minha querida esposa, Ana, por nos apoiar também nesse projeto. Obrigado ao Sigma, ao estúdio, ao Lucas, ao Géder, Que estúdio Lidiane, lindo, a né? nossa equipe toda, e estaremos de volta na semana que vem com mais um podcast da Planeta Água. Obrigado. Obrigada, Pamela. Grande Eu que beijo e agradeço. fiquem com Deus, pessoal.